Apenas 19% de cargos de alto escalão são ocupados por mulheres no Brasil. Na magistratura federal, a participação é menor quando se mede da primeira instância aos tribunais superiores. Apesar disso, o espaço está sendo conquistado e isso parecia impossível no passado. Hoje, a força feminina é reconhecida até os julgamentos de última instância. Desde o primeiro grande direito da mulher, que foi o de ser votado, de ser votada e de votar, né? Que veio a lume com a Constituição de 1937, passando pela Constituição de 1988, que estabeleceu como direito fundamental a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, vedando, proibindo expressamente discriminação de sexo, discriminação de salários por sexo, critério de admissão. Ser mulher no judiciário significa romper barreiras. Não me parece antagônico as expressões de mulher e magistrada no judiciário. Hoje, mais do que nunca, eu vejo isso com muita naturalidade. A Constituição Federal, no seu artigo 3º, dispõe que constitui objetivo fundamental proporcionar o bem de todos. Se a lei ela é para todos, para homens e mulheres, sem preconceito de sexo. E a mulher vai se apresentar com as suas características. Não é fácil só porque está na lei. As leis não mudam a vida, não mudam a nossa realidade. É preciso que haja uma efetiva mudança cultural. E todos sabemos que mudança cultural de qualquer sociedade, ela não se faz de um dia para o outro. Mas aos poucos, com muita luta... A ministra Laurita, ela concilia tão bem a função de mãe, avó, dona de casa, esposa, que é uma coisa impressionante. A própria ministra Lynn Grace, que foi a primeira ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, ela tem o seu ideal de vida, é uma mulher apaixonada pelo que faz, mas não deixa de ser mulher, né? Não deixa de ser sensível. Nós sempre percebemos nas mulheres essa grande preocupação, esse lado humano, em humanizar mesmo o próprio tribunal. Houve avanços, não, é inegável que houve. Eu lembro da posição da minha mãe, na família, da minha avó, na família. Então eu vejo na minha casa, né, na minha trajetória familiar, vejo as mudanças. Mas então a mulher conseguiu chegar, conseguiu se instalar, conseguiu se fazer respeitar. Os nomes são marcantes, mas poucos ainda. A justiça também, na sua cúpula, pode ser feminina, tal qual a sua deusa Têmis. Mas não podemos esquecer que ainda um longo caminho a percorrer. A gente deve repensar o quanto nós naturalizamos a subrepresentação da mulher nos espaços de poder. E quanto maior é esse poder, maior também é a queda dos números. Hoje nós temos muitas mulheres que passam nos concursos. Isso não é equivalente no 2º grau, nem no 3º grau. Só 9 entre 60 tribunais brasileiros têm a metade, ou perto da metade, ou mais da metade de mulheres, ou seja, 15% só desses tribunais. É preciso reconhecer, embora exista veladamente uma parede invisível, que impede muitas vezes que as mulheres ascendam aos níveis superiores da magistratura brasileira. São poucos os tribunais que têm maioria de desembargadoras. A desembargadora federal. Não é tão fácil encontrar esse artigo feminino por aqui. Nós temos 2 tribunais que não tem nenhuma mulher sequer. À medida em que se vai subindo nos níveis da jurisdição, já nos tribunais, nas cortes de apelação, a participação feminina é menor. E depois, quando chega aos tribunais superiores, realmente ela fica reduzida aos 20% no máximo. Quase cravado, os dados demonstram que no estágio inicial da carreira de magistrado, há uma proporção de 42,8% de mulheres, que diminui para 36,6% entre juízes titulares, 21,5% entre desembargadores e 18,4% entre ministros de tribunais superiores. Mais de 50% da mão de obra
no mundo está na mão das mulheres. Mas, curiosamente, mais de 70% das mulheres do planeta estão situadas na margem da pobreza. Cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua visão. O motivo para isso não é tão simples de se entender. Falta muitos anos, falta investimento político, falta campanhas sociais. O critério de merecimento é um critério que leva a subjetivismos e até a apreciações de caráter político, já diminui a possibilidade da mulher ascender. Quando chega nos tribunais superiores é muito mais difícil, é um reflexo da nossa cultura, é um reflexo de toda a vivência, o papel da mulher na sociedade brasileira. E as soluções são tão complexas quanto os porquês. E a ausência de políticas públicas que pensem a mulher nesse contexto acabam gerando um impacto desproporcional para ela, e eu acho que isso vai se refletir na participação feminina na magistratura e em outros cargos públicos. Temos 50% da força feminina de trabalho entre as nossas servidoras, um número empatado. Um número de 1.300 e poucos, 50% de mulheres e 50% de homens. Quando a mulher assume o protagonismo, isso é algo que gera desconforto em determinados espaços, porque não é o espaço que se naturalizou para a mulher. Essa palavra empoderamento está muito na moda, né? Eu acho que a mulher, ela naturalmente, ela já é empoderada. Eu acho que a questão da representatividade ela é muito importante, ela é muito relevante e ela não é suficientemente valorizada. Empoderar representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. Empoderamento não é dar às mulheres mais direitos do que elas deveriam ter ou colocá-las em situação de privilégios, mas acho que compensar todo esse desgaste maior que a mulher tem. Algumas pessoas diziam, puxa, você é juíza? Aquela mesma pessoa que tem simplicidade, que gosta de jogar vôlei, que está ali, que tem filho, que carrega, que vai ao supermercado, você é juíza? Sim, eu sou uma mulher como qualquer outra, mas eu consegui, eu estou lá, eu represento a magistratura federal. E a mulher é tão capaz quanto o homem, não existe. Você pode ter mais algum trabalho, outro, mas dá para chegar lá. A mulher precisa de Educação, 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 para ela ter consciência e segurança desse poder, desse direito. Precisam sentir mulheres firmes e saber que são valorizadas. Precisamos apenas aprofundar essa revolução que já conquistou vitórias esmagadoras, eu diria, né? passado, presente, futuro. Já melhorou. Eu reconheço isso. Talvez lá pela década de 70, 80, não se via mulheres no judiciário. Era basicamente só homem no judiciário, né? No presente já se viu uma sensível melhora. No futuro, eu acho que o mais importante é mudar a mentalidade da cúpula do poder em todos os níveis, tanto do poder executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. O que se espera é a força feminina, refletida onde ela merece estar, na balança da justiça de todo e qualquer tribunal. Cada uma tem um sonho, cada uma tem um objetivo. Seja ele qual for, persiga. E lute contra o preconceito, que ele existe. Não adianta ficar chorando, reclamar, eu sou mulher. Tem que lutar com as armas que você tem, né?